Boa noite, pessoal, já estou de regresso da AGE do nosso Benfica e, como tal, vocês sabem, foi uma AGE bastante movimentada, com alguns momentos bastante quentes, e eu estive lá presente e observei todos ali in vivo e na primeira pessoa, e como tal, tenho assim a minha opinião a dar sobre como decorreu esta AGE, os pontos fortes e os pontos fracos desta mesma reunião magna do nosso querido clube. Por isso, se quiseres saber a minha opinião, fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, como sabem, ontem houve uma Assembleia Geral extraordinária do nosso querido clube, o Sport Lisboa e Benfica, que visava assim dois principais objetivos: a revisão e aprovação de uma proposta da globalidade para os estatutos, ou seja, uns novos estatutos, e depois muitas propostas da especialidade para poder fazer assim alterações particulares a cada um dos artigos. Havia várias pessoas que apresentaram propostas globais, propostas específicas e, como tal, tudo era para ser analisado. Ora, só para pôr em contexto, os últimos estatutos tinham sido aprovados há 14 anos, numa reunião magna com cerca de 120 sócios, e foram aprovados uns estatutos infames que retiravam poder e liberdade e democracia ao nosso clube e ao associado em geral. E, como tal, era urgente rever estes estatutos. Era uma das promessas eleitorais de Rui Costa, levou algum tempo, mas finalmente aconteceu. Depois não vou estar aqui a falar neste vídeo de todo o processo, como é que chegámos a este ponto, vamos falar do que é que aconteceu ontem. E é assim, meus amigos, em primeiro lugar quero-vos pedir imensa desculpa, pois eu estou bastante cansado. Eu, no dia anterior não dormi para poder viajar, saí de casa às 2 da manhã para marcar presença, depois dormi a noite no aeroporto, que não dormi nada por diversos fatores que aconteceram no aeroporto também. Para quem viu o vídeo das capas já falei um pouco sobre isso. E como é lógico, acabei de chegar a casa, vou trabalhar daqui a 1h30 e, como tal, decidi só fazer este vídeo para dar assim a minha opinião dos pontos fortes, dos pontos fracos e de algumas vicissitudes que aconteceram nessa mesma Assembleia. Em primeiro lugar, vou dar assim uns tópicos, coisas que aconteceram. Acho que decorreu no geral, de forma ordeira e correta. Como é lógico, sabem que houve altercados e momentos de tensão, já falaremos sobre isso. Há aqui vários pontos a ensalçar que correu bem. Acho que toda a chegada, toda a harmónica que havia à volta desta revisão estatutária estava bem feita, a acreditação, tudo bastante célebre para poder entrar no pavilhão, uma divisão bem feita por votos, quer na zona do chão, quer na zona das bancadas, tudo muito bem feito na minha opinião, até aí. Depois, no período da manhã, para quem viu meus shorts de ontem fiz alguns resumos do que é que aconteceu durante o dia, foi aprovada a proposta da globalidade, com uma grande margem, foi assim aprovada, e esta sim a grande vitória do dia, mas já iremos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos mais à frente. Ora, agora vou dar assim os meus parabéns a todos os sócios e pessoas que marcaram presença, pois, como eu disse, os outros estatutos infames aprovados tinham sido aprovados na presença de 120 sócios, e atenção, não eram os sócios que eram infames, eram os estatutos que eram infames. Quero aclarar já isto, para não começarem a escrever comentários: eu estive na outra revisão e não sou infame. Eu não estou a chamar infame às pessoas que aprovaram, estou a chamar infame aos estatutos que foram postos à aprovação. Dito isto, nestes estatutos tiveram cerca de 1.700 pessoas no pavilhão, o que é para mim uma grande vitória do benfiquismo em geral. Caiu assim em massa no pavilhão para mostrar que estava lá para discutir, e quero dizer que dar os parabéns a todas as pessoas, todos os associados que tiraram assim do seu tempo pessoal para marcar presença. Havia pessoas individuais, pessoas que nunca tinham marcado presença, pessoas que marcam presença habitualmente em todas as AGEs, um sócio bastante antigo que até teve dificuldade de subir ao púlpito, teve que ser ajudado pelas pessoas da mesa da Assembleia, muito bem aí, o presidente da mesa da Assembleia e o vice-presidente e por aí afim, mas esse sócio a discursar um benfiquista à antiga, com um discurso à antiga cheio de mística, um discurso bastante glorioso, que, como é lógico, as hostes aí deliraram com esse tipo de discurso, mas também houve muitas pessoas que foi a primeira vez que marcaram presença, a primeira vez que discursaram numa AGE, e no cômputo geral acho que esteve muito bem. Uma coisa que eu gostei imenso foi ver representatividade de vários movimentos do Benfica, de vários podcasts, vários youtubers, personalidades do mundo digital, e inclusivamente de campanhas, umas já oficializadas, como é o caso de João Diogo Manteigas, e outras ainda por oficializar, como é o caso de João Noronha Lopes. Uma coisa que achei falta foi não haver velhas personalidades ou grandes glórias do Benfica, que também são sócios e normalmente se pronunciam sobre assuntos do clube, mas numa reunião deste género acho que deveriam marcar presença. Eu percebo que são figuras públicas e que pode ser complicado às vezes estar no meio das pessoas, mas sinceramente acho que fazia falta marcarem presença, pois isto são desígnios para o futuro do clube e é bastante importante que esse tipo de personalidades esteja presente.
Ora, agora vamos falar um pouco dos incidentes. Houve 2 incidentes, já são publicamente conhecidos e já foram enaltecidos na comunicação social, ou seja, já deram assim os holofotes e os megafones todos aos incidentes. Vou passar a explicar, para depois falar então dos pontos positivos e dos pontos negativos desta AGE, pois também não quero estar a fazer um vídeo muito longo. Houve 2 incidentes, vou começar por aquele que, por ordem cronológica, o que aconteceu dentro do pavilhão. Como é lógico, toda a gente já saberá que o presidente da mesa da Assembleia Geral, o Dr. Fernando Seara, acabou por se demitir. E como é que isto se deu? Estava-se a acabar de votar o artigo número 4, a proposta de alteração do artigo número 4, que estava a falar sim de religião e de política nos desígnios do clube, ou nas estruturas do clube, ou em tudo aquilo que fosse espaços do clube. E estava-se a votar isso de forma ordeira e o presidente da Assembleia Geral, entretanto, vem ao púlpito e fala e diz que a ordem de trabalhos encerraria às 8 da noite. Já sabíamos que tínhamos 90 artigos para aprovar, havia imensas propostas, cerca de 300 propostas, salvo erro, para aprovar nos diferentes artigos e, como é lógico, até às 8 da noite não daria tempo. Toda a gente esperava que fosse uma AG muito mais longa, até porque havia assuntos quentes para debater e toda a gente sabia que muitos deles eram artigos já com números altos e, como tal, não iriam ser falados. O candidato à presidência nas próximas eleições, João Diogo Manteiga, entregou assim um requerimento à mesa, que foi lido então pelo professor Fernando Seara. Segundo João Diogo Manteigas, o que ele pediu à mesa foi, como foi anunciado que a ordem dos trabalhos encerraria às 8, para aquele requerimento ser lido cerca das 7h30, para dizer para a mesa estabelecer assim o encerramento provisório da ordem dos trabalhos e agendar uma nova reunião num prazo máximo de 30 dias para continuarmos então esta AG. Não foi isto que o professor Fernando Seara leu, eu não sei exatamente porque eu não vi o requerimento, sei o que é que João Diogo Manteigas disse sobre o requerimento, porque falei com o próprio, mas não falei com o professor Fernando Seara, como é evidente, e não vi o papel que foi entregue à mesa. Mas o professor Fernando Seara não disse isso, leu exatamente esse requerimento naquele momento. E deu a entender que era para encerrar a ordem dos trabalhos naquele preciso momento. O que ele leu foi, o sócio João Diogo Manteigas entregou um requerimento à mesa pedindo para encerrar neste momento e agendar no prazo máximo de 30 dias nova ordem dos trabalhos. Como devem calcular, incendiaram-se as hostes, começou-se a assobiar, começou-se a ouvir impropérios de todos os lados. Foi uma autêntica algazarra, uma autêntica confusão e, como é evidente, o que é que aconteceu? O professor Fernando Seara veio ao púlpito e anunciou: eu já não sou presidente da mesa da Assembleia Geral, a partir de agora só sou um sócio. Não vou abandonar o Benfica, vou continuar ligado ao Benfica, mas neste momento já não sou mais o presidente da mesa da Assembleia Geral. Como é lógico, foi o gáudio dos adeptos e dos associados presentes no pavilhão, começou todo a bater palmas e a gritar Benfica, Benfica. E depois, entretanto, depois foi uma confusão. O vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, o Sr. Dr. José Pereira da Costa, anunciou que iria assumir a Assembleia. Entretanto, outro associado disse que também queria a suspensão dos trabalhos. João Diogo Manteigas retirou esse mesmo requerimento para que a ordem dos trabalhos pudesse continuar. Esse sócio mais idoso disse que não, que era para votar para acabar. Votou-se a favor para suspender a ordem dos trabalhos, mas não foi para a frente. Sinceramente, foi um momento muito, muito confuso. E houve ali uma espécie de pausa. Foi preciso o nosso presidente Rui Costa vir falar, acalmar as hostes, pedir para serem recomeçados então a ordem dos trabalhos. João Diogo Manteigas também discursou, Fernando Noronha Lopes também discursou e pediu para que isso acontecesse, e o próprio vice-presidente da mesa, agora o atual presidente da mesa da Assembleia Geral, também discursou e também pediu para que as pessoas se acalmassem para podermos continuar com a ordem dos trabalhos. E isso veio mesmo a acontecer. Esse foi o incidente dentro do pavilhão. Depois cá fora houve um incidente, esse eu já não vi na primeira pessoa, ou seja, não estava perto, estava algo longe, mas deu para entender o que é que aconteceu. João Diogo Manteigas estava a dar uma entrevista para um canal de televisão e houve alguns associados pertencentes a uma facção de adeptos do Benfica que foram lá insultar, jogar água, dizer impropérios, ou seja, um bocadinho coagir a candidatura ou o discurso de João Diogo Manteigas. Não sei se tem a ver com o processo eleitoral, se tem a ver com o tal suposto requerimento que entregou à mesa, não faço ideia, pois não sei o que é que está por detrás da motivação desses adeptos sócios do Benfica, mas sinceramente esse tipo de ações, esse tipo de coações a pessoas que são benfiquistas, que são sócios como todos os outros que estavam lá, não pode acontecer. Não pode acontecer em espaços do Benfica onde há segurança, onde há polícia, isto não pode acontecer. Os adeptos são livres de emitir a sua opinião. Mesmo que estejas contra a opinião de alguns adeptos ou de alguns sócios, não podes ir lá coagir essa mesma opinião desses mesmos sócios.
E agora sim, vamos então para a parte melhor deste vídeo, que é assim os pontos a favor e os pontos contra desta AG. Ora, e agora vamos então para os pontos negativos desta AG, e não vou falar muito, vou dar apenas 3 pontos negativos, para mim os 3 principais pontos negativos desta AG é: primeiro, o que despoltou toda a grande problemática, que foi a falta de sistematização das propostas elaboradas pelos sócios e apresentadas. Assim, em termos de computador, vocês não fazem ideia. Se não estiveram lá, vocês não conseguem calcular o amadorismo que foi, assim, a apresentação das propostas dos adeptos. Estava uma pessoa responsável por um computador, estava os sócios a tentar explicar a proposta e aparecia outro artigo, aparecia outra proposta, os estatutos antigos, os estatutos novos, uma autêntica confusão. Os primeiros 4 artigos foi uma autêntica confusão, levou-se quase 1h30 para discutir 4 artigos por causa disso mesmo, porque os slides não apareciam ao mesmo tempo, ou seja, não eram relativos à pessoa que estava a falar, não era a proposta que estava a ser apresentada. E, meus amigos, isto não pode acontecer. O Benfica é a maior instituição nacional e não podemos ter pessoas amadoras ou amadorismo neste tipo de assuntos tão importantes. Era preciso isto ter sido trabalhado, isto devia ter sido treinado pelas pessoas do Benfica que estavam sim a apresentar. E para mim este foi um dos grandes pontos negativos da noite e que atrasou a ordem dos trabalhos, e graças a eles ficaram muitos artigos ainda por discutir, mas serão discutidos brevemente e irei falar disso no final do vídeo. Outra das coisas que não pode acontecer, e para mim o segundo grande ponto negativo do dia, é para todas as pessoas que vão a uma AGE. Eu já tive em algumas, já há muitos anos que não ia, porque agora vivo no estrangeiro, como sabem, mas quando era mais novo fui a várias. Se vocês vão votar, se vão à AGE e têm poder de voto, porque é para isso que estão lá, votem de forma ordeira e votem de forma que seja eloquente e que se perceba. Para quem nunca foi a uma AGE, dão-vos um papel com o vosso número de votos e vocês, quando têm que votar a favor, têm que levantar o papel. Mas nem assim. Não se levanta o papel assim, nem se levanta o papel assim, nem assim. Levanta-se o papel bem no ar para que seja contado. Outra coisa, se já votaste a favor, não votas contra. Não votas a favor e votas contra também. Porque é assim, para as pessoas que não sabem, nas AGEs do Benfica, com este voto em papel, o que acontece é: a mesa da Assembleia Geral pede para um setor votar a favor e as pessoas levantam o braço, e depois pede para o mesmo setor votar contra a proposta, ou então escolher entre 2 propostas, e então as pessoas, quando é 2 propostas, tu podes votar em 2 propostas, mas quando é a favor e contra, tu não podes votar a favor e contra. E vi vários associados que estavam distraídos na conversa, passava a contagem do favor para o contra e eles continuavam lá com o braço no ar. Meus amigos, isso não pode acontecer. Tal e qual como pedimos profissionalismo às pessoas do Benfica para apresentarem as propostas de forma sistematizada, se vais a uma Assembleia Geral também tens de ser consciente do que é que estás lá a fazer. Estás lá a votar os desígnios e o futuro do clube. Por isso tens de ter um pouco mais de atenção e votar de forma ordeira e fazê-lo de forma eloquente para que os votos sejam contados de forma eficaz e de forma certeira. E por fim, o terceiro ponto do dia, e esse para mim o mais preocupante: nós exigimos muita coisa à direção do Benfica. E atenção, a gente ali não devia estar a exigir à direção neste tipo de Assembleia Geral, pois é a mesa que é responsável por isto, mas como é lógico, a direção era foco de muita crítica. Se vais lá, e foi na minha opinião uma AGE bastante ordeira, onde o Benfica disponibilizou tempo suficiente para que todas as pessoas pudessem subir ao púlpito e falar, se tens alguma coisa a dizer, vai ao púlpito e fala. Não insultes ninguém, mas vai ao púlpito e fala. Não é as pessoas estarem a falar e tu estás numa fila ou na bancada a gritar e a chamar nomes e a gritar e a chamar nomes e a atrasar a ordem dos trabalhos. Porque isso não é ser benfiquista. Se tens críticas a fazer, quer seja à direção, quer seja a anteriores direções, quer seja a estatutos, quer seja às pessoas da mesa da Assembleia Geral, quer seja a associados, sobe ao púlpito. Tem coragem, sobe ao púlpito e diz as coisas. Vais ao púlpito, identificas-te com o teu nome e o teu número de sócio, como era pedido que fizesses, e depois falas. Porque é muito fácil estar numa bancada, levantar-se, chamar nomes e ofender as pessoas. Se queres ofender as pessoas, não o faças numa AGE, pois não o faças em lado nenhum, pois isso não se deve fazer. Mas se é assim, se tens coragem de te levantar numa fila ou numa bancada para ofender, ou para achincalhar pessoas, ou para coagir pessoas, inclusivamente alguns dos associados que iam dar a sua opinião ao púlpito, então vai lá à frente e fala. Porque é muito fácil estar em casa a criticar, ou estar assim numa Assembleia Geral, lá ao fundo numa bancada ou numa fila de trás, a chamar nomes e a gritar. E isso não se faz. Da mesma forma que todas as pessoas que estavam presentes naquela sala, tirando a segurança, são sócios do Sport Lisboa e Benfica e como tal têm o direito a voto. E o mesmo se passa com a direção. Não gostas da direção, mas tens que respeitar que eles vão votar. Eu também tenho sido muito crítico com esta direção e tenho sido crítico com muitas das pessoas que fazem parte da direção, mas são associados como eu e numa Assembleia Geral têm os mesmos direitos que eu e terão o seu número de votos para votar e têm o direito a votar sem ser assobiados. Porque muitas das pessoas, quando votaram, ninguém viu ninguém da mesa assobiar ou chincalhar ninguém. E é assim, todas as pessoas numa Assembleia Geral são benfiquistas, são sócios e estão lá pelo bem do Benfica, ou pelo menos é isso que a gente espera.
Agora, não vale estar a assobiar e estar a criticar e a achincalhar cada vez que se pedia aos órgãos sociais do Benfica para votar, porque isso, na minha opinião, não é benfiquismo. E por essa ordem de ideias é que vimos claramente que o nosso presidente Rui Costa não votou nem a favor nem contra nenhuma proposta, pois já sabia que as hostes estavam incendiadas e que qualquer que fosse a sua posição ia ser criticada e muito provavelmente ia ser ofendido. Não que não o tenha sido, mas ainda mais ofendido. Ora, e agora vamos então à última parte, que é as coisas positivas desta AGE. A grande vitória da noite, para mim, do dia, da noite, como queiram ver, foi a aprovação da proposta global e finalmente temos uns novos estatutos, ou seja, os estatutos antigos, os que estavam assim em vigor, vão deixar de estar em vigor assim que se consiga discutir os artigos restantes e que se possa fazer uma proposta formal para ser votada assim em urna, com voto secreto, a aprovação desse novo documento que será a nova constituição do clube, os novos estatutos do clube e as guidelines para os próximos anos. E isso é muito importante, foi uma grande vitória do Benfica, do benfiquismo e de todos os associados que marcaram presença ontem, pois isso, na minha opinião, foi o principal motivo para que estávamos lá, para aprovar e alterar uns estatutos que em nada dignificavam o nome do Sport Lisboa e Benfica. A segunda coisa que eu tenho assim, ou seja, que fico contente, o segundo grande ponto positivo foi a aprovação do artigo dos equipamentos. E passo a explicar. Eu iria votar a favor da proposta do meu amigo Francisco Trugal, que fez este lindo equipamento, e em sua honra eu tenho assim esta camisola hoje vestida para fazer este vídeo, e ele propunha que o primeiro equipamento fosse sempre com base vermelha e depois com adornos pretos ou brancos, o segundo equipamento sempre com base branca e da mesma forma com adornos depois vermelhos ou pretos, e o terceiro equipamento ele daria liberdade à marca comercial. Depois também era bastante definitório no emblema do Sport Lisboa e Benfica e dizia assim a sua proposta original, que o primeiro equipamento e o segundo equipamento teriam de ter sempre obrigatoriamente o emblema oficial do Sport Lisboa e Benfica com as cores padrão, ou seja, com as cores originais, com estas cores que vocês veem aqui e que todos nós conhecemos, e com a simbologia, como é evidente, da forma que está assim descrita nos estatutos. E não vale a pena falarmos das garras da águia, porque isso também se falou ontem na AGE, e segundo os estatutos, as garras da águia estão na divisa e não estão no pneu. Por isso é um problema de identificação de um problema que existe no atual símbolo, e isso é algo que tem que ser revisto rapidamente, mas isso está nos estatutos, que a águia agarra a divisa e não o pneu. Por isso não vamos falar desse tema aqui. Como eu estava a dizer, segundo a proposta do Francisco Trugal, que era a proposta que estava assim em votação, o Benfica teria que jogar sempre com o equipamento original no primeiro e no segundo equipamento de jogo. E teria que ser sempre o primeiro de base vermelha e o segundo de base branca. E o terceiro poderia ter assim liberdade criativa da marca que patrocina os equipamentos do Benfica, da Adidas, da Nike, de quem fosse, da Hummel, de quem fosse a marca. E que o símbolo podia ser monocromático, se assim o Benfica e a marca o achassem por bem, para efeitos comerciais e de marketing. Como é evidente, quando o rapaz estava assim a apresentar a sua proposta, foi assobiado, foi coagido e foi criticado até que o próprio se sentiu, na minha opinião, é o que eu acho, eu não falei com ele, isto é a minha opinião pessoal, sentiu-se forçado a alterar e que assim sendo, nenhum dos equipamentos de jogo do Sport Lisboa e Benfica podia ter outro emblema que não aquele que é o original, que é o a cores, ou seja, monocromático estava completamente excluído de todos os equipamentos de jogo, de todas as equipas do Sport Lisboa e Benfica, seja do futebol, seja das modalidades, a não ser aquelas onde não se pode usar o símbolo e usar-se a nomenclatura SLB. Dito isto, eu não concordo, e já expliquei várias vezes, acho que o Benfica e a marca poderiam chegar a um acordo de símbolo monocromático, por exemplo, de 3 cores, vermelho, preto, branco e preto e branco, ou preto e vermelho, ou branco e vermelho, e tendem assim um símbolo monocromático dentro destas 3 cores, para evitar, eu percebo que as pessoas em casa ficaram muito ofendidas com o símbolo este ano, que é amarelo fluorescente, não é verde, é amarelo fluorescente, e eu percebo, era limitar que não houvesse símbolos monocromáticos nem azuis, nem verdes, nem amarelo fluorescentes, nem laranjas, nem cor-de-rosa, nem dessas cores, isso eu percebo. Mas podia-se ter limitado a um símbolo um emblema monocromático no terceiro equipamento apenas. Eu também estou de acordo que o primeiro equipamento e o segundo equipamento do Benfica tenham bases clássicas e que não tenham assim símbolos monocromáticos. No entanto, acho também aqui estar agora a fazer com que o Benfica todos os anos jogue com uma camisola vermelha de primeira, segunda de branca, o que vai acontecer, eu estou já a dizer, o Benfica vai ter um primeiro equipamento, um segundo equipamento e um terceiro equipamento, mas nada obriga o Benfica a jogar com o segundo equipamento quando não pode jogar com o vermelho. Se vamos estar a obrigar a Adidas, neste momento, a criar um equipamento vermelho e um equipamento branco, depois criará um amarelo, por exemplo, e o Benfica vai jogar muito mais vezes com o amarelo do que com o branco, porque depois isso é uma decisão do clube e é para efeitos comerciais e, como é lógico, a Adidas ou a Nike ou quem seja que esteja a patrocinar e fazer as camisolas do Benfica terá impacto nessa mesma escolha. Relativamente aqui ao emblema monocromático, eu achava que poderia ser usado no terceiro equipamento de jogo.
A maior parte dos sócios votou contra e assim sendo daqui para a frente o Benfica não poderá ter em equipamentos de jogo. Atenção, isto é muito importante. O Benfica vai poder continuar a fazer merchandising, como linhas de moda, fatos de treino, camisolas de treino, inclusivamente aquelas camisolas que os jogadores levam para o jogo antes da partida e com as quais fazem o aquecimento, poderão ter símbolos monocromáticos à vontade, porque ali só fala no equipamento de jogo, não nas linhas de moda, não nos equipamentos que são alternativos para o aquecimento ou aquelas roupas de trabalho ou inclusivamente a roupa que os jogadores levam para se deslocar até ao estádio. E a terceira grande vitória da noite, para mim, e concluindo já aqui o vídeo, é a destituição ou a demissão do professor Fernando Seara, e passo a explicar. Eu não tenho nada contra o professor Fernando Seara e não é contra a pessoa, é contra a sua atitude hostil que teve ontem na Assembleia Geral Extraordinária do Sport Lisboa Benfica e, como tal, sei que iria ser muito complicado continuar a discutir a ordem de trabalhos com aquela atitude do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E a pessoa, com a sua demissão, a pessoa que avançou e que agora é o novo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que é o Dr. José António Pereira da Costa, esteve de forma assertiva e eloquente a organizar a ordem dos trabalhos e foi graças a ele que se conseguiu discutir cerca de 21 artigos, ficam a faltar 59, salvo erro, mas tenho a certeza absoluta que com ele no comando da Assembleia Geral será muito mais fácil discutir, até porque é uma pessoa que soube levar as hostilidades perfeitamente e no final esteve a falar com vários associados, inclusivamente eu, tal e qual como o Presidente Rui Costa, com o qual também tive a oportunidade de falar, prestaram-se a esclarecer os sócios e a tentar acalmar as hostes, e isto é muito importante, porque nós associados na Assembleia Geral do Sport Lisboa Benfica temos direitos, e temos direitos a saber o que se passa, temos direito a ter as nossas dúvidas respondidas, e a atitude do professor Fernando Seara não era essa, era uma atitude hostil e prepotente, e como tal, na minha opinião, não poderia continuar como Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Dito isto, o novo Presidente da Mesa da Assembleia Geral também disse que no prazo de máximo de 30 dias iria tentar anunciar nova data, assim teria que ser um fim de semana em que o Benfica não joga em casa, nem que haja modalidades no pavilhão, muito provavelmente será na pausa das seleções, e só espero que os artigos sejam todos discutidos e todas as propostas sejam discutidos da mesma forma que foram a partir do momento em que o professor Fernando Seara se demitiu e que foi assim até às 8 da noite de forma ordeira e assertiva. Ficam a faltar, na minha opinião, 3 artigos que vão causar bastantes quesílias, que é assim o número de votos por sócio, sabem que neste momento é 1, 5, 20 e 50 e há várias propostas para alteração, que não vamos falar aqui. A segunda volta nas eleições também é um tema bastante quente e que vai levar assim uma discussão larga e duradoura e muito provavelmente bastante acesa, e como é evidente as casas votarem ou não. Já sabemos qual é que é o slogan, o botão não vota, mas há muitas pessoas que ainda acham que as casas devem votar. Por isso eu vejo que nas próximas assembleias estes vão ser os 3 artigos que vão ser mais polémicos e que vão gerar assim mais hostilidade, mas eu acho que se os sócios souberem comportar com este novo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tudo será levado a bom porto e o Benfica terá assim claramente uns estatutos aprovados e que são dignos e que honram o passado glorioso e a história mística do Sport Lisboa Benfica. É assim, está feito então este vídeo, espero que tenham gostado, foi um bocado longo eu sei, mas eu tinha que explicar, eu tinha que dar a minha opinião e para vocês que não marcaram presença consigam perceber aquilo que aconteceu e para aqueles que gostam de ouvir a minha opinião também saber aquilo que eu penso. Vou-vos pedir que realmente desta vez no vídeo, se os estão a ver, percam um minuto e se tiverem opinião sobre estes artigos que ainda faltam discutir ou sobre estes que foram discutir estas situações que eu falei aqui, deixem os vossos comentários, eu vou responder a todos os comentários deste vídeo, como tento sempre responder aos comentários dos outros, mas este para mim é muito importante, pois na próxima quinta-feira vou fazer um bar do Cosmo, onde o tema vai ser a AGE que passou e todos os artigos que falta ainda desenvolver e que vai gerar alguma hostilidade, como é evidente, devido aos temas sensíveis que eu falei, principalmente esses 3 artigos que acho que vão gerar bastante polémica. É assim, se tiverem X, sigam-me no X e ajudem a crescer o canal. Fiquem bem, tenham uma boa semana e viva o Benfica!